Se você não estava escondido ou escondida numa caverna ao longo dos últimos meses, muito provavelmente você foi impactado ou impactada por todas as notícias que estão circulando no mundo e especialmente no Brasil a respeito de inovação e de transformação. Quando a gente vê tudo que está à nossa volta, a gente começa a entender que tem algumas coisas interessantes acontecendo, como, por exemplo, o uso amplo de inteligência artificial. Hoje, por exemplo, com $29 você pode comprar uma assistente dotada de inteligência artificial para fazer por você na sua casa tudo aquilo que o Jarvis fazia pelo personagem do Homem de Ferro nos filmes do cinema. Hoje, por exemplo, com um smartphone, que eu tenho certeza que você tem na sua mão, na sua bolsa ou no seu bolso, você tem acesso aos mesmos recursos que qualquer engenheiro da NASA tem, por exemplo. Aliás, eu não sei se você sabia, esse smartphone que você usa tem uma capacidade computacional muitas vezes superior à tecnologia que na época levou o homem à Lua. Quando a gente vê todo esse monte de coisa, a gente ouve falar de startup o tempo todo, é startup para isso, é startup para aquilo, a gente começa a ficar com uma sensação de cachorro correndo atrás do rabo. Ou seja, é aquela coisa da gente ficar tentando encontrar uma saída e muitas vezes não saber por onde ir. Eu tenho uma boa notícia para você, se esse é o seu caso. Se você está achando que esse mundo está rápido demais, se transformando demais e tem coisa demais acontecendo e que tudo aquilo que você sabia de alguma maneira parece não fazer mais sentido. Isso não é verdade. A boa notícia que eu tenho para você é que os conhecimentos que você traz consigo e que foram os responsáveis por fazer você e sua empresa chegarem até onde você chegou, continuam sendo os conhecimentos que vão continuar te impulsionando adiante. Porque, apesar de toda a inovação e de toda a tecnologia, uma empresa continua sendo uma empresa, um cliente continua sendo um cliente, resultado continua sendo resultado, prejuízo continua sendo prejuízo. Só existe uma coisa que está diferente. E essa coisa se chama velocidade. Para isso, para a gente conseguir lidar legal com tudo isso que está acontecendo por um viés positivo, é importante a gente entender como é que isso funciona. O que aconteceu é que, num passado não muito distante, até 10 ou 15 anos atrás, nós ainda vivíamos numa era industrial. Se você assistiu um filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, você sabe exatamente do que eu estou falando. Esse é um vídeo que foi lançado ao público em 1929 e nele Chaplin faz uma crítica à sociedade da época e ele mostra o máximo de tecnologia que existia naquele tempo. Essa tecnologia consistia numa linha de montagem com pessoas distribuídas por essa linha de montagem, ocupando-se da atividade de apertar parafusos e pressionar botões. O mundo mudou. E quando isso acontece, essa era da previsibilidade, em que tudo crescia de uma maneira previsível, tornou-se uma era exponencial. Por que exponencial? Porque o formato da curva de desenvolvimento de negócios, por exemplo, naquela era industrial, era uma curva linear. As coisas aconteciam de maneira mais ou menos previsível. Esse desenho linear não existe mais. Esse desenho linear tornou-se um desenho exponencial, que faz aquela curva J que às vezes nós ouvimos falar. Ou seja, isso faz com que as empresas possam crescer muito rapidamente. E isso é proporcionado pela tecnologia. Se você pegar o ranking hoje das maiores empresas do mundo, você vai perceber que a maioria delas são empresas que valem mais de $1 bilhão e que foram criadas há menos de 3 anos. Antigamente, uma empresa para valer $1 bilhão levava décadas. Por exemplo, a Harley Davidson, que é uma marca mítica, levou 84 anos para valer $1 bilhão. A Starbucks ou a Nike levaram 24 anos para valer $1 bilhão. E empresas como o Slack, por exemplo, uma ferramenta de comunicação corporativa, chegou a valer $1 bilhão numa questão de meses. Por quê? Porque a velocidade mudou. E o que fez com que a velocidade mudasse? A tecnologia. E aí que está a grande sacada da gente entender que essa tecnologia é hoje muito barata, muito fácil de usar e ela é onipresente. O maior exemplo está aí, no seu bolso, na sua bolsa ou na sua mão enquanto você assiste esse vídeo. Esse dispositivo chamado telefone celular ou smartphone, ele faz tudo.
menos ser um telefone. Ele é uma máquina fotográfica, uma máquina filmadora, um GPS, um scanner, uma fotocopiadora, uma bússola. Ele é uma régua que você pode usar para medir as coisas. Ele é um barômetro para medir a pressão atmosférica. Ele é uma infinidade de coisas. E se você for olhar para essas coisas, elas foram todas substituídas por pedacinhos de software que estão no celular. Você não foi a uma loja comprar um CD player nos últimos meses, o que não quer dizer que você não ouça música. Você não teve numa rede de varejo comprando um DVD player nos últimos meses, o que não quer dizer que você não consuma filmes. Esse é o movimento de transformação que está acontecendo, em que a tecnologia se torna onipresente e muito barata. E por que é importante para o seu negócio que você entenda isso? Porque essa tecnologia está disponível para a sua empresa, na maioria das vezes de graça, para ajudar você a acelerar o seu negócio. Procure no Google soluções para fazer a gestão das pessoas, a gestão das equipes, a gestão do financeiro da sua empresa e a gestão de tudo o que acontece aí dentro. Você vai encontrar uma série de plataformas na internet que não custam nada para que você comece a usar. Antigamente, quando a gente falava de ter um software de gestão dentro da empresa, isso custava centenas de milhares de reais. E nós, como pequenos empresários, médios empresários, olhávamos para isso e pensávamos que isso era impossível. E aí nós desenvolvíamos as nossas ferramentas de controle, muitas vezes usando arquivos no Word ou planilhas no Excel. Hoje você não precisa mais viver nessa era do passado, porque a aceleração exponencial barateou a tecnologia. E todas essas ferramentas estão à sua disposição para que você hoje comece a utilizar na sua empresa sem nenhum tipo de custo, para que você possa dotar a sua empresa, que já tem todo o conhecimento que a trouxe até aqui, da velocidade que se transformou, para que você continue sendo relevante no seu mercado.